Olá pessoal, tudo bem? Então, a gente vai começar uma coleção de vídeos para introduzir a tal da geometria espacial, a geometria tridimensional, tá? Mas antes disso, a gente tem que dar uma reforçada na geometria plana. Então, vamos lá, fundamentos da geometria. A geometria plana basicamente vai estudar figuras geométricas, tais como um triângulo, um retângulo, porque isso não está quadrado, círculos e qualquer outra figura do gênero, ou até combinações entre elas, tá? De repente a gente vai colocar um triângulo aqui, junto com um retângulo lá e uma semicircunferência ali. Enfim, isso é a geometria plana. Só que antes de começar essas figuras, a gente tem que ter o básico do básico, que seria a formação de um ponto ou de vários pontos, tá? Quando esses pontos forem bem colocados, exatamente alinhados um do lado do outro, só que não assim espaçados, pensem neles muito perto um do outro. Aí eles começam a formar o que a gente chama de reta. Que não está reto, eu sei meu desenho não está reto, mas retas, tá? Diversas delas, em vários sentidos. E depois disso, a gente ainda tem o plano. O que é o plano? Opa! O plano é algo que a gente normalmente tenta desenhar assim meio tridimensional. É uma combinação, um conjunto de uma infinidade de pontos também e uma infinidade de retas, tá? Um detalhe importante é que por dois pontos passam uma única reta. Não tem como ter duas retas diferentes passando por esses dois pontos. Ou essa reta ou essa reta. Não tem como ser uma reta torta, tá? Então é reta. E três pontos não colineares determinam um único plano. Está escrito aqui embaixo. Mas o que é o não colinear? Que não está alinhado. Porque se eu tiver três pontos alinhados, eu posso ter mais de um plano diferente ali naqueles três pontos. Agora, se eu tiver três pontos não alinhados, o plano que eles definem é único, tá bom? Bom, relembrado pelo menos o básico, o início, tá? Vamos falar sobre alguns outros termos que provavelmente vão ser utilizados ao longo da geometria. Segmento de reta, tá? O segmento de reta nada mais é do que um pedaço de uma reta. Então, ele tem começo e tem fim. Isto é um segmento de reta. Eventualmente, vocês vão ver os segmentos de reta sendo colocados um do lado do outro e formando um quadrado, ou um segmento de reta do lado do outro, formando um triângulo. E aí, pode ser que num enunciado eles falem assim: a reta suporte do lado. Por quê? Porque esse é um segmento de reta, mas por ele passava originalmente, digamos assim, uma reta inteira. E ali tem um segmento que tem começo e fim, tá? Semirreta. Semirreta é o que tem começo, mas não tem fim. Ele tem um ponto de partida, digamos assim, mas ele vai ser infinito para o outro lado. Apesar de eu estar falando sobre segmento de reta, semirreta, como sendo um pedacinho da reta, todos eles têm infinitos pontos. Todos. Porque olha só, neste segmento de reta aqui, eu tenho um ponto aqui e outro ponto ali. Mas se eu quiser, tem um ponto no meio. E se eu quiser, tem outro ponto no meio dos outros dois. E assim por diante. Então, é quase como se eu pudesse dar um zoom naquele pedacinho e verificar que tem mais pontos. Quando parece que eu limitei demais, dou mais um zoom e tem mais pontos ali. Existe uma infinidade de pontos, até mesmo no segmento de reta. Tá certo? Bom, intersecção é um termo muito comum e utilizado que significa se encostar, se cruzar, se cortar, tá? A intersecção entre duas retas está ali. É um único ponto. Duas retas se cortam e se cortam em um único ponto, tá bom? Detalhe, às vezes no desenho não aparece a intersecção, mas vocês conseguem ver que existe. Que é assim, ó. Eu tenho essa reta, tenho aquela. Elas não estão se encostando aqui, mas a gente sabe que como a reta é infinita, em algum momento elas acabam se cruzando ali, tá bom? Isso é intersecção. E quando elas não se cruzam? Existe esse caso? Existe, que é o que a gente chama de paralelismo, retas paralelas. Então, se eu tiver duas retas assim, essas duas retas são paralelas, elas nunca vão se cruzar. Por mais que a gente queira seguir com esta reta infinitamente até não poder mais e tal, elas nunca vão se encostar. Ah, mas e se for para o outro lado? A mesma história, tá? Então, isso é ser paralelo.
Elas não têm nenhum ponto em comum e, de modo geral, a gente pode dizer que elas formam um mesmo ângulo aqui com o chão, digamos assim. Então, as duas têm o mesmo ângulo, seja um pouco mais inclinado ou de pé, exatamente como eu desenhei, ou um pouco mais para um lado, mas elas nunca se cruzam e acabam formando um ângulo semelhante entre elas. Perpendicularismo. Perpendicular, vocês têm duas retas perpendiculares muito comuns e conhecidas que são o eixo x e y. O que significa perpendicular? É um cantinho de 90 graus, tá? Que normalmente é representado por esse desenho aí, que é um quadradinho com uma bolinha dentro. Eventualmente, a gente pode dizer que tem a reta R e a reta S, e o símbolo que a gente vai usar é o R é perpendicular à reta S. Vejam que ele está dando já a ideia de estarem se cruzando com um ângulo de 90 graus. Aqui, opa, calma, T e U. Essas duas retas, para paralelo, a gente pode usar esta simbologia, tá? A reta T, ela é paralela à reta U. Simples assim. Então, pessoal, hora de praticar um pouquinho. Eis aqui alguns exercícios e aí vão as orientações também. Só assistir o que eu estou fazendo não é o suficiente, vocês têm que praticar. Por isso, parem o vídeo, tentem resolver no caderno, numa folha, ou mesmo que seja de cabeça. O ideal é tentar botar a mão na massa num caderninho, tá? Mas, mesmo que seja de cabeça, tentem resolver primeiro, depois vocês voltam aqui para conferir comigo a resolução, tá bom? Então, tempo para vocês pararem. Presumindo que pararam, agora vamos para a resolução. Julgue as afirmações como verdadeiras ou falsas. E aqui nós temos 5 afirmações. Vamos analisar cada uma delas. Okay? A primeira afirmação diz: duas retas paralelas não possuem nenhum ponto em comum. Então, eis aqui as retas paralelas, eis aqui as retas que não são paralelas, tá? Quando elas não são paralelas, elas têm um ponto em comum. Ok. Quando elas são paralelas, elas não têm nenhum ponto em comum, por definição, e mantêm sempre a mesma distância entre uma e outra, tá? Logo, essa afirmação é verdadeira. Estou falando isso porque tem um detalhe. Eventualmente tem gente que vai ver duas retas assim, ó, e elas não se encostam do jeito como estão desenhadas. Então elas são paralelas. Não são porque a distância entre elas está aumentando. E além disso, a reta ela é infinita. Se a gente continuasse ela para o outro lado e para o outro, em algum momento elas iriam se encostar. Diferente do caso de retas de fato paralelas, tá bom? Retas que não são paralelas possuem um ponto em comum. Ponto. Olha só, paralelas a gente acabou de definir, falamos sobre isso. Retas que não são paralelas são retas concorrentes, elas têm um ponto em comum. É exatamente esse o conceito. Tá, mas e as retas perpendiculares, professor, que formam 90 graus? Então, a reta perpendicular ela é um caso particular das retas concorrentes. É quando o ângulo forma 90 graus. Então, nada mais justo do que ser exatamente a mesma coisa, ter um ponto em comum. Existe um caso que são assim, ó, retas coincidentes, exatamente uma em cima da outra, tá? A reta vermelha que está ali por baixo de uma reta verde. Então, essas duas retas são a mesma reta, exatamente a mesma reta, tem todos os mesmos pontos, elas são chamadas de coincidentes. Eu não vou considerar elas como sendo duas retas distintas, diferentes, e sim como sendo a mesma reta. Por isso, se elas são paralelas, não tem ponto em comum. Se elas não são paralelas, então elas têm um único ponto em comum. Tá bom? Opa, vamos voltar aqui só para marcar no gabarito. Então, verdadeira. Retas que não são paralelas possuem um ponto em comum, tá? Retas que não são paralelas podem possuir mais de um ponto em comum. Aí recai exatamente no que eu acabei de falar. Se elas não são paralelas, elas têm um único ponto em comum. A menos que a gente considerasse as coincidentes, tá? Que eu disse que são a mesma reta, então não são duas retas. É a mesma reta, a gente descarta aquele caso. Por isso, retas que não são paralelas podem possuir mais de um ponto em comum? Não. Opa! Se eu tiver uma reta e tiver uma outra reta cortando ali, não tem como esta reta voltar e cortar num segundo ponto, porque ela deixaria de ser reta. Logo, retas que não são paralelas podem possuir mais de um ponto em comum? Não. Essa afirmação é
falsa, tá bom? Quarta afirmação, se eu não me engano, todo plano possui diversas retas paralelas entre si. Essa daqui, o jeito mais prático de vocês resolverem essa é olhar para a própria folha do caderno de vocês, onde eu imagino e presumo que vocês fizeram essas questões. Por quê? A folha do caderno, ou uma folha A4, o que for, de certo modo é uma boa simplificação de um plano cartesiano. Um plano, desculpa. Só que, claro, infinito para todos os lados. Neste plano, eu posso desenhar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, várias retas, e entre elas algumas paralelas. Então, todo plano possui diversas retas paralelas entre si, contidas dentro desse plano, com certeza, tá? Existe uma infinidade de retas ali dentro, uma infinidade delas paralelas entre si. Inclusive, se você olhar para a folha do caderno com as linhas, cada linha é uma reta, naquele plano que é a folha, e todos eles estão paralelos entre si, tá bom? Por isso essa afirmação é verdadeira. E a última, toda reta possui mais de dois pontos. Aqui pode gerar uma confusão por conta de definição. Por dois pontos passa uma única reta. Não existe outra reta que passe por esses dois pontos. E aí algumas pessoas pensam que a reta tem dois pontos. Não, a reta ela é um conjunto de infinitos pontos, um coladinho no outro, tá? Então, toda reta possui mais de dois pontos? Claro, exatamente isso é verdadeiro. Ah, mas a reta não pode ser só dois pontos? Bom, primeiro, isso que eu desenhei é um segmento de reta, não uma reta, porque a reta é infinita. E mesmo o segmento de reta tem infinitos pontos, porque tem um pontinho do lado do outro ali dentro, tá bom? Questão 2. Considerando os quatro pontos a seguir, quantas retas distintas, diferentes, podem ser definidas contendo dois desses pontos? Então, se eu pegar esses pontos todos, 2 a 2, a gente consegue formar retas. Por exemplo, tem uma reta que passa por A e B, uma reta que passa por C e D. Uma reta passa por A e C, outra por B e D. Lembrando que a ida e a volta são a mesma reta. Então, a reta que passa por DB ou BD é a mesma reta, tá bom? Bom, tem outras retas aqui? Tem. Se vocês olharem bem, a gente tem as diagonais. Aqui passa por BC e aqui passa por AD. E aqui a gente tem as 6 retas possíveis e esta é a resposta. Tá bom? Vamos para a terceira questão. O que possui mais pontos? Uma reta, uma semi-reta ou um plano? É natural pensar que a reta, que é infinita, possui mais pontos que uma semi-reta, porque a semi-reta tem um começo e não para nunca mais. E além disso, a gente tem o plano. O que é o plano? O plano seria onde estão essas duas retas. Seria uma infinidade que vai não só para um lado e para o outro, mas para cima e para baixo e tudo mais. Vou tentar desenhar aqui como sendo um plano, mas lembrando que ele continua para todos os lados, tá? Então é natural a gente pensar que o plano possui bem mais pontos que os outros dois juntos. Mas se você parar para pensar, a reta possui infinitos pontos. A semi-reta possui infinitos pontos. E o plano possui infinitos pontos. Então todos eles são infinitos. Um número que vai continuar crescendo, enfim, se expandindo. Logo, esses três, a reta, a semi-reta e o plano, elas possuem a mesma quantidade de pontos, infinitos, tá bom? Um detalhe, se alguém for seguir na área de exatas, fazer matemática, fazer uma engenharia, enfim, vocês vão descobrir que existem planos infinitos maiores que outros infinitos, ok? Mas a nível de ensino médio, não é uma preocupação. Então, vamos só considerar que infinito é só um, que significa nunca mais vai acabar, logo são todos iguais, tá certo? Bom, pessoal, por hoje é isso, espero que vocês tenham aproveitado. Continuem estudando, podem seguir para o próximo vídeo, né? Acho que vale a pena, já emendo o estudo. Mas, por enquanto é isso. Até mais.